E aí, tudo bem? Muito obrigado por se conectar com a Sete Fontes Concursos. E muito boas-vindas à aula inaugural da nossa disciplina para a Cefaz Rio Grande do Norte, Processo Administrativo Tributário, o PAT do Rio Grande do Norte. Vamos estudar o Decreto 13.796 de 98. Na aula de hoje, porém, nós teremos uma primeira parte sobre processo administrativo em geral. Nós vamos tratar aqui de doutrina do processo administrativo. O edital veio com alguns tópicos de doutrina, princípios do processo administrativo. Tivemos ali a questão das acepções do termo processo administrativo tributário, representação de crime contra a ordem tributária, entre outros temas. Então, nos primeiros blocos da nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar essa questão aí doutrinária, pelo menos no primeiro bloco, a gente vai trabalhar esses pontos doutrinários. Mas a expectativa é que a grande cobrança da banca seja a partir do tópico 4, quando a gente começa a tratar especificamente do processo administrativo tributário do Rio Grande do Norte e do Decreto 13.796 de 1998, que rege o processo administrativo tributário no Rio Grande do Norte. Eu sou Alan Martins, eu sou professor de legislação tributária há mais de 20 anos e auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo. Aqui está o meu Instagram, fique à vontade para me seguir e interagir comigo por lá, @prof.alanmartins. E aí, sem delongas, vamos à nossa matéria. Então vamos aqui trazer alguns pontos que você tem que compreender inicialmente sobre processo administrativo tributário. Primeira coisa é que, num conceito bem amplo, bem geral, o processo administrativo tributário corresponde a um conjunto de atos. Processo é um conjunto de atos, né? Uma sequência de atos administrativos no âmbito de um processo. E esse conjunto de atos tem por objetivo apurar, revisar ou extinguir créditos tributários. O processo administrativo tributário, numa acepção mais estrita, ele garante ampla defesa e contraditório. E aqui nós já temos, né, algumas afirmações, com perdão do trocadilho, que são meio contraditórias. Por quê? Porque o processo administrativo tributário, numa visão mais que a gente chama de estrita, ele tem por objetivo a impugnação do lançamento tributário. E ali garante-se o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. Acontece que algumas vezes a acepção do processo administrativo tributário adotada pela legislação é mais ampla. E ali nós teremos procedimentos que não seguem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dois princípios basilares do processo administrativo previstos na Constituição. Então, o que acontece? A gente precisa entender, e a gente vai fazer isso ao longo da aula de hoje, em que contexto está o processo administrativo tributário do Rio Grande do Norte. Só para adiantar, ele é regulamentado pelo Decreto 13.796 de 98. E aí, já vem aqui a lógica que eu queria trazer. Ele abrange procedimentos fiscais contenciosos e não contenciosos. Os contenciosos são aqueles em que se garante ampla defesa e contraditório. É quando tem litígio tributário, é quando tem uma controvérsia, uma impugnação, um questionamento por parte do contribuinte. E temos os procedimentos que não são contenciosos, como é o caso da consulta tributária ao contribuinte, que traz uma dúvida de interpretação da legislação tributária para que a Fazenda Estadual responda, se posicione e lhe dê tranquilidade para agir sem correr o risco de sofrer um auto de infração, uma penalidade. Tá legal? Bom, dentro dessa lógica inicial, um ponto trazido aí pelo seu edital diz respeito aos princípios que regem
o PAT, que regem os processos administrativos tributários. Lembrando que no âmbito federal fala-se em processo administrativo fiscal, PAF, mas é a mesma coisa. Nos estados, geralmente, utiliza-se a expressão processo administrativo tributário. E aí os princípios que regem o processo administrativo tributário, alguns estão estampados na Constituição, outros decorrem das leis, alguns são princípios gerais do direito administrativo que também se aplicam ao processo tributário e outros são específicos do processo administrativo tributário. A gente começa aqui com o princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, a administração tributária só pode atuar conforme a lei e dentro dos limites por ela esclarecidos. Isso fica muito claro, a gente vai tratar dele no procedimento para determinação e exigência do crédito tributário. Para determinação do crédito tributário, deve ocorrer o lançamento tributário. E o lançamento tributário é um processo vinculado. É um conjunto de atos, aí eu tenho um processo de caráter vinculado. Ou seja, tudo deve ocorrer dentro dos limites da lei, dentro daquilo que a lei determina, tá? Então aí impera a legalidade no processo administrativo. Outro princípio importante, oficialidade. Ah, o que é oficialidade? É que é tudo oficial no processo? Não é bem isso. Oficialidade é que o processo, ele tramita por provocação apenas? Não. O processo, ele também tramita de ofício. Ou seja, o processo administrativo, ele é impulsionado de ofício pela administração, independentemente de provocação. Claro, há processos que têm a iniciativa dos contribuintes, mas tem processo administrativo que ele vai ter início de ofício, o próprio lançamento que eu acabei de citar. Ele se inicia de ofício, porque é a Fazenda, é a autoridade tributária que dá o pontapé inicial para que esse processo aconteça. Não há necessidade para o lançamento tributário que haja uma provocação por parte do contribuinte. Temos também o princípio da razoável duração do processo. O processo deve ser conduzido e concluído em prazo razoável, sem dilações, prorrogações indevidas de prazo, tá? Dilação indevida é prorrogação de prazo. Prorrogar prazo indevidamente, desnecessariamente. Então, a ideia é que o processo seja célere, a ideia é que o processo dure o mínimo de tempo possível, dure só o tempo necessário para a solução da controvérsia tributária. O processo administrativo tributário também, ele busca sempre a verdade material, que é a verdade real, ou também a verdade verdadeira. Ele não se limita às provas apresentadas pelas partes. O que significa isso? Não tenho no processo administrativo tributário nenhuma prova, a não ser as ilícitas, né? Lógico, as obtidas por meios ilícitos, as provas ilegais, mas eu não tenho nenhuma modalidade de prova que não seja permitida, né? As provas servirão para que se busque a verdade verdadeira. A autoridade tributária não se contenta apenas com as provas que as partes juntam. Se ela não estiver convencida da verdade, ela pode, inclusive, determinar diligências para buscar novas provas e encontrar aquela verdade real, não uma verdade formal, que em algum momento se fala, ó, fica valendo essa verdade aí que a gente obteve até agora no processo. Não. O processo administrativo vai buscar a verdade real, a verdade material, tá? Então, princípio da verdade material. Também impera no processo administrativo o princípio da razoabilidade, em que os atos do processo devem ser adequados, necessários e proporcionais ao fim pretendido. Então, nenhum ato vai ser praticado sem que seja necessário, sem que haja
né, uma razoabilidade para aquela prática do ato. Então, por exemplo, provas inúteis, protelatórias, só para enrolar o processo, elas podem ser indeferidas, elas podem ser desconsideradas, né, porque não é razoável que você pratique um ato desses que não tem nenhuma necessidade. Então, princípio da razoabilidade, o processo vai atuar dentro daquilo que é necessário. E também a proporcionalidade. Nenhuma medida no processo vai ser adotada de maneira desproporcional, de maneira exagerada. Tudo bem? Bom, seguindo aqui, eu tenho formalismo moderado. Tenho formas processuais? Tenho, mas é sem rigor excessivo, desde que não haja prejuízo à defesa. Então, eu tenho que seguir as formalidades, obviamente, elas estão previstas na lei, porém, se eu tiver alguma formalidade, né, que, vamos dizer assim, é muito rigorosa, e se eu deixar ela de lado, em prol, por exemplo, da razoável duração do processo, isso não vai ter prejuízo às partes, a gente pode deixar de lado. Então, formalidades não atendidas, mas que não causam prejuízo para ninguém, elas podem ser abdicadas, eu posso deixar de lado, né? O processo administrativo tributário segue as formas previstas em lei, mas sem rigor excessivo. Esse é o formalismo moderado. E a formalidade é só quando ela está na lei. Aquilo que não tem formalidade prevista em lei não é a autoridade tributária, a autoridade de julgamento ou qualquer outra autoridade que seja, que vai ficar inventando formas. As formas que têm que ser seguidas são as que estão na lei. Segue comigo aqui, eu tenho contraditório, garante ao interessado o direito de conhecer os atos do processo e se manifestar sobre eles. Então, o auto de infração foi lavrado? O contribuinte pode impugnar esse auto de infração. O contribuinte juntou uma prova? A Fazenda pode se manifestar a respeito. Enfim, eu tenho aí o contraditório que permite que uma parte se manifeste a respeito de documentos juntados pela outra parte, manifestações da outra parte do processo. E eu tenho também, além do contraditório, a ampla defesa, que assegura ao interessado o uso de todos os meios e recursos lícitos para se defender. Então, o contribuinte pode se valer de todos os meios e recursos. Ele pode interpor os recursos que a lei permite, ele pode apresentar sua impugnação, ele pode juntar provas dentro do processo para provar o seu ponto, para comprovar o seu lado. Isso é princípio da ampla defesa. Todas as manifestações e todas as provas que garantam o exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo. Aí, a partir disso, nós podemos compreender a existência de duas acepções, tá, de processos administrativos tributários. Uma acepção, e que eu vou começar por ela, é a segunda aqui do nosso quadro comparativo, que é o sentido estrito, ou uma acepção estrita, restrita. O processo administrativo é o contencioso. O processo administrativo é o contencioso. É aquele que se instaura quando há litígio entre fisco e contribuinte. Seria, por exemplo, o processo de impugnação do lançamento. O contribuinte que discorda do lançamento impugna o lançamento tributário. Essa impugnação instaura o litígio. Por quê? Porque fisco e contribuinte estão se contrapondo. O fisco quer lançar e o contribuinte está se opondo ao lançamento. Então, aí, eu tenho a contenda. E o processo que vai resolver isso é um processo que a gente chama de contencioso. Esse contencioso que trata da impugnação de um auto de infração, da impugnação, por exemplo, de uma decisão, de uma restituição de um tributo. Esse processo contencioso seria o processo administrativo tributário, no sentido
estrito do termo. Agora, eu posso enxergar o processo administrativo num sentido amplo, que aí abrangeria todos os procedimentos administrativos relacionados à tributação, ainda que não exista litígio. Então, mesmo que seja um procedimento em que não há controvérsia ainda, por exemplo, a fiscalização, o contribuinte está sendo fiscalizado, quando ele é fiscalizado, ele só é notificado a apresentar documentos, a apresentar esclarecimentos. O fisco vai auditar documentos, arquivos, livros desse contribuinte. Não tem acusação ainda, não tem lançamento. Eu estou na fase de fiscalização. E aí, nessa fase, tranquilamente, é processo administrativo em sentido amplo. Por quê? Porque não tem contencioso ainda. Não teve lançamento e o contribuinte se contrapondo ao lançamento. Não teve uma discussão que faça daquele processo um processo contencioso, que é o processo administrativo tributário em sentido estrito. Então, o que a gente tem é sentido amplo, qualquer procedimento administrativo de interesse da fazenda ou do contribuinte vai se enquadrar como processo administrativo. E aí vai ser tudo regido pelas leis que tratam de processo administrativo tributário em cada esfera da federação. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. A fiscalização, a consulta. Veja, não tem necessariamente contencioso. A restituição, o pedido de parcelamento. Eu vou pedir o parcelamento, a fazenda vai olhar, está de acordo com a lei, vai me conceder o parcelamento. Cadê o contencioso aí? Mas eu tive um processo administrativo para parcelar. Certinho? Excelente. Então, esses são os sentidos em que a gente enxerga o processo administrativo. Agora, eu queria falar um pouquinho com você sobre um outro ponto do edital, que é a determinação. Mas antes, até vou fazer diferente. Vamos fazer isso aqui e depois a gente vê as espécies de processo administrativo. Eu queria falar com você um ponto que diz respeito à determinação do crédito tributário e sua exigência. Esse tópico, ele não é um tópico, na verdade, de processo administrativo, porque toda determinação e exigência do crédito tributário se perfaz não no âmbito necessariamente, né, toda determinação se perfaz não no âmbito do processo, da legislação processual. A determinação do crédito tributário é regida pelo próprio Código Tributário Nacional, porque o que determina o crédito tributário é o lançamento tributário. Então, para a gente entender essa questão da determinação e exigência, eu tenho que ir lá no direito tributário material, lá no direito tributário. E aí você vai lembrar que eu tenho o lançamento, que a partir do lançamento é que eu vou passar a ter crédito tributário, até então só tenho fato gerador e obrigação tributária, não é isso? Fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário. Então, tudo começa com o lançamento, que pode ser de ofício, por homologação, por declaração, ou por homologação. Tenho essas três modalidades de lançamento para determinar o crédito tributário. Aí, depois, né, para que o lançamento seja efetivado, nós temos alguns instrumentos, como a notificação de lançamento e o auto de infração. Esse aqui é para exigência de tributo com multa, tá? Sempre que eu for exigir só o tributo, geralmente as legislações prevêem a possibilidade do lançamento por notificação de lançamento ou instrumento análogo. Agora, quando o crédito tributário vai ser constituído, ou seja, o lançamento vai ser efetivado, em face de infrações à legislação tributária, eu não vou cobrar só o tributo, eu vou cobrar também, vou aplicar a multa, a penalidade. Então, também é instrumento o auto de infração para o lançamento. Bom, feito o lançamento, notificado ou notificado o auto de infração, é que começa o processo administrativo tributário, a partir do que a gente chama de impugnação do contribuinte ou defesa administrativa. Esse processo ele tramita
Geralmente tem uma primeira instância decisória, depois cabe recurso para um órgão administrativo superior, um órgão recursal, e aí a gente chega na decisão final e definitiva do processo administrativo tributário. Essa sequência de atos aqui, ela se refere à determinação de qual é o crédito tributário, por meio, repito, do lançamento. O lançamento vai determinar qual é o crédito tributário. O processo administrativo tributário, ele carrega uma impugnação do lançamento. Essa impugnação do lançamento vai instaurar o contencioso, mas ao final do processo administrativo tributário, eu também posso exigir o crédito tributário. Aliás, a primeira exigência do crédito tributário está aqui no próprio lançamento, na notificação de lançamento, no auto de infração. Por quê? Porque quando é feito o lançamento, o crédito tributário pode ser honrado pelo contribuinte. Ele vai ser notificado da notificação de lançamento ou do auto de infração e ele pode vir a efetuar o pagamento do tributo, o pagamento da penalidade. Então, ali o auto de infração já é uma forma de exigência. A partir do momento em que não teve pagamento, teve impugnação, processo administrativo tributário, decisão definitiva, eu passo não apenas mais a exigência. Então, aqui, ó, lançamento está determinando, processo administrativo está determinando, decisão definitiva está determinando o crédito tributário. Mas, principalmente aqui, ó, no lançamento por notificação por auto de infração, eu tenho aqui também exigência, porque o auto de infração vem com a notificação lá para pagar ou para apresentar defesa ou para pagar com desconto, aquela coisa toda. Tudo bem? Tranquilo? Bom, dito isso, depois da decisão definitiva, se o pagamento não ocorrer devidamente, a gente vai para a inscrição em dívida ativa e, por fim, para a execução fiscal. Esses dois instrumentos, que eu não vou me aprofundar aqui, mas você já conhece, são de exigência do crédito tributário. Então, veja, o crédito tributário ele é determinado e exigido, mas seguindo as normas do CTN e não nenhuma norma específica, a não ser quanto ao lançamento de ofício, regido pelo processo, pela lei processual administrativa, que é claro, quando eu tenho lançamento de ofício, eu vou ter ali determinação e exigência do crédito tributário. Tudo bem? Tranquilo? E com isso, né, com essa questão de determinação e exigência e mais as excepções do termo processo administrativo tributário, a gente pode ir para a representação de crime contra a ordem tributária. Um outro ponto que aparece no seu edital. Mas antes disso, vamos só pontuar aqui então. Princípios, vimos lá os princípios. Depois, a gente, conhecendo os princípios, a gente vai para a acepção e tipos de processo administrativo. Quanto às acepções, é tranquilo, né? A estrita, que só trata do processo contencioso, e a ampla, que envolve também outros procedimentos administrativos tributários. Então, a gente tem essas duas visões do processo administrativo. Dentro dessas visões do processo administrativo, eu vou ter várias espécies. Então, o processo de lançamento, processo de fiscalização, processo de parcelamento, processo de restituição, processo de consulta. E aí a gente vai ver depois quais são os processos que estão no processo administrativo tributário do Rio Grande do Norte. Nós vamos ver, em primeiro lugar, se no Rio Grande do Norte a legislação adota o procedimento, a visão, a acepção ampla ou a acepção restrita. Nós vamos ver tudo isso, vamos ver as modalidades contempladas na legislação do Rio Grande do Norte. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então aí, lembrado isso, vamos para a representação por crime contra a ordem tributária. Na questão
da representação por crime contra a ordem tributária, nós temos um instrumento formal para comunicação ao Ministério Público do quê? Do crime contra a ordem tributária. Então, quando você, futura autoridade administrativa tributária, futuro auditor, futura auditora, identificar um crime contra a ordem tributária, existe na legislação o procedimento, o processo para promover essa comunicação para o Ministério Público. E essa comunicação do crime contra a ordem tributária a gente chama de representação de crime contra a ordem tributária. Qual a finalidade? Informar, finalidade dessa representação é comunicar a existência de indícios desses crimes contra a ordem tributária. Veja, não vai informar que ocorreu o crime. Se ocorreu ou não ocorreu o crime, isso é tarefa do Ministério Público, da autoridade policial no âmbito de um inquérito policial, verificar, constatar, provar, demonstrar se teve crime ou não. A autoridade administrativa tributária é responsável pelo lançamento, pela exigência, arrecadação do tributo. Ela não é responsável por apurar o crime. Mas ela verificando sinais, indícios de que o crime aconteceu, ela tem que comunicar ao Ministério Público. Beleza? Bom, a eficácia, tá, dessa representação, a possibilidade de se fazer a representação por crime contra a ordem tributária, a eficácia que a gente chama de condicionada, é a seguinte: depende a representação do encerramento do processo na esfera administrativa. Se o processo administrativo tributário não tiver se encerrado na esfera administrativa, não há o que se falar em representação de crime contra a ordem tributária. Mas atenção, deixa eu ver se eu coloquei isso. Se eu não coloquei, eu coloquei. Eu vou explicar aqui. Isso não vale para qualquer modalidade de crime contra a ordem tributária. Isso vale para os crimes materiais. Crimes materiais. O que são crimes materiais? São aqueles do artigo 1º da Lei 8.037 de 90, a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Então veja que tudo é regido, em primeiro momento, pela Lei 837. E a representação de crime, quando fundamentada no artigo 1º, se refere a crimes materiais, e aí se aplica esse condicionamento ao encerramento da esfera administrativa. Enquanto eu não tiver, tratando-se de crime material, de indícios de crimes materiais, o encerramento do processo administrativo tributário, a representação não será encaminhada ao Ministério Público. E isso vem de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado, estampado, consolidado na súmula vinculante número 24. A súmula vinculante 24 diz o seguinte: que não há crime material antes do lançamento definitivo do tributo. Segundo a súmula vinculante, não há crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Alain, então, afinal de contas, o que é um crime material? Crime material é aquele que tem no seu tipo a supressão ou redução de tributos. Tá? Então, sempre que for crime do artigo 1º da Lei 837 de 90, para que o crime seja consumado, eu preciso da supressão ou redução de tributos. Então, um crime que parte de uma falsidade do contribuinte, para que seja, se for um crime material, o contribuinte tem que praticar a falsidade e essa falsidade ou falsificação tem que resultar na supressão ou redução do tributo.
Gente, supressão e redução do tributo, vamos dar um nome para isso? Sonegação. Sonegação, o resultado sonegação é supressão ou redução do tributo. Sonegação é quando uma prática ilícita tipificada na legislação penal de crime contra a ordem tributária resulta na supressão, ou seja, o não pagamento, ou na redução no pagamento inferior ao devido do tributo. Então, sempre que eu tiver um crime material que pressupõe, para que ele se configure, supressão e redução do tributo, só após lançamento definitivo é que eu terei a representação de crime. E veja, esse lançamento definitivo é a decisão final do processo administrativo tributário. E aí fica a observação, é que se tratando de crimes formais, basta a conduta, independe do resultado financeiro, tá? E aí é claro que a súmula vinculante 24 fica mitigada. Por quê? Porque a súmula vinculante 24 refere-se ao processo administrativo tributário em que eu verifique no seu âmbito que teve supressão ou redução de tributo como resultado de uma conduta penal prevista no artigo 1º da Lei 837 de 90. Se eu não tiver isso, se isso não acontecer, o crime é formal. Tá bom? Bom, quando o crime é material, você já sabe. Eu tenho aqui, ó, o crime, tá? O crime, a sonegação. Aí eu vou ter aqui um lançamento. No caso aqui, pode ser um auto de infração, que é igual tributo mais multa. Beleza. Aí do lançamento eu vou ter uma impugnação. Da impugnação, isso vai resultar num processo administrativo tributário, até que eu tenho a decisão do processo, tá? Que é o lançamento definitivo. Aí na esfera administrativa, lançamento definitivo. Na esfera administrativa, o lançamento não muda mais. E a partir daqui é que eu posso ter, daqui para frente, a representação fiscal para fins penais. Tudo bem? A sequência é essa. PAT em curso, crédito não constituído, pretensão punitiva está suspensa. Eu não posso apresentar representação de crime contra a ordem tributária. Só quando essa situação mudar. Mudar para o quê? Processo finalizado, crédito constituído definitivo, tá? Aí a pretensão punitiva está ativa. Isso implica que eu posso fazer representação fiscal para fins penais. Perfeito? Tranquilo? Bom, trouxe 3 questões a respeito desse assunto para você e nós vamos resolver essas questões no nosso próximo bloco da aula.